Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre pessoas que precisam de vilões. Tá? O que significa isso? São aquelas pessoas que elas ficam se queixando sempre de alguém. Sempre alguém está impedindo ela de fazer as coisas e que elas têm um grande potencial e que sempre alguém que está impedindo esse potencial dela. Tem um exemplo, né, de um conhecido meu que ele estudava na Universidade Federal e ele reclamava muito da mãe dele. Ah, minha mãe não me deixa dormir, eu preciso acordar cedo. E ela fica ouvindo, assistindo coisa até meia-noite, eu preciso sair 5 horas da manhã. E era sempre essas queixas. E aí você olhar para essa situação e fala, não, tá, beleza. Mas ela tá na casa dela. Então, quem tem que ser você. Já que a faculdade fornece bolsas de auxílio permanência, por que você não pega um auxílio desses, de aluguel, e vai morar lá perto da faculdade? Aí você pode morar na República, você pode, sei lá, alugar uma casa sozinho, você arruma um emprego lá, qualquer coisa. Aí vem um monte de desculpa, mas veja bem. E aí não foi. Não aconteceu nada. Continuou com as reclamações e qualquer problema de não conseguir dormir a culpa era dos outros. Até que nem terminou o curso, né? Enfim. O que essas pessoas têm, né? O que é importante você analisar. Isso pode servir para relacionamentos também, tá? Então concluir o ponto aqui. Então, sei lá, a pessoa tá lá assim, pô, eu engordei na pandemia. Que a pandemia, tive que ficar muito em casa, acabei engordando, deixei de treinar, tá? Aí você, pô, mas a pandemia foi há 2 anos atrás, né? Não, 2024. A pessoa, não, é que veja bem a vida, ou eu tenho meus filhos, eu tenho um marido que me deixa, minha esposa é chata. Pessoas que vão sempre arrumam um vilão pra falar que elas não deixam de fazer as coisas por causa desses vilões. Então, vamos lá. É preciso você analisar o que essas pessoas dizem e o que elas não dizem. Nesse caso desse meu conhecido, por que ele não saía de casa? Porque tinha comida lá, tinha roupa lavada, tinha comida no prato, não precisava pagar aluguel, o dinheiro que sobrava era dele, então, tipo, não, tava bem confortável. O que acontecia de verdade? Se você soluciona o problema, se você tira esse vilão, a pessoa vai ter que olhar para ela própria e admitir que as coisas não estão andando do jeito que ela quer por conta dela. Ela não consegue se responsabilizar pelos fracassos dela. Então ela culpa alguém. Então ela sempre está procurando alguém para vilanizar. Então ele, por exemplo, não estava mais afim já de faculdade. Era muito difícil admitir isso. Ou no caso da pessoa que engordou na pandemia. Não, ela não estava mais afim de treinar, ela estava querendo comer o que ela queria. E aí ela fala, foi a pandemia. Eu não fui porque era longe. É porque minha esposa é muito chata. E não é. Aí você vai ver a pessoa, não vai porque não. Você vai entender o contexto. A pessoa que não quer fazer aquelas coisas, mas ela se escora em vilanizar uma outra pessoa por isso. Então, quando você olha os contextos, você vê que essas pessoas precisam sempre achar um vilão para que elas digam que a potência dela nunca se realiza por conta dessas pessoas, desses vilões. Então você vê que essas pessoas sempre são as coitadas. Se você vê num relacionamento, elas sempre se fazem de vítima, elas sempre procuram convencer as pessoas que estão no relacionamento abusivo, que elas são sempre as coitadas, que elas não conseguem se defender, porque elas querem atrair aliados a elas, porque elas não podem admitir que elas não têm competência para realizar alguma coisa, não conseguem assumir responsabilidade pela própria situação. Eu estou até me repetindo aqui, né? Então, quando você vê uma pessoa sempre se lamentando muito ou dando desculpas, quando você traz alguma solução para ela, pode ter certeza que você está falando com uma dessas pessoas que gostam de vilanizar os outros. Tá? Então, a reflexão de hoje é isso.